Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Boa tarde a todos vocês do meu canal. Aquele que se inscreveu agora, há pouco tempo, seja bem-vindo. Que já estão inscritos, compartilhem, passem à frente para que outras pessoas ouçam essa palavra, para que outras pessoas conheçam esse testemunho, o testemunho principal do meu canal, que é o testemunho de cura, porque Jesus, ele ainda cura e ele ainda faz milagres nas nossas vidas. Amém? Nessa tarde eu quero estar deixando uma palavra para a meditação de todos. A palavra está no livro de Esther, Esther capítulo 2, versículo 21. Nós conhecemos a história de Esther, mas eu quero aqui enfatizar a história de Mardoqueu, ou Mordecai, que era o primo tio de Esther. E eu quero enfatizar a vida deste homem e o que Deus fez na vida dele nessa tarde. E o que Deus faz pela tua vida também. Amém? Vamos ler em Esther, livro de Esther, capítulo 2, versículo 21, que diz assim: Mardoqueu descobre uma conspiração. Naqueles dias, assentou-se Mardoqueu à porta do rei. 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber à rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio, se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. No capítulo 3, a narrativa bíblica vai nos dizer: Amã exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. Pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinaram e se prostraram perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca deles. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta disseram a Mardoqueu: Por que transpassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo ele isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizera saber a Amã, para verem as palavras de Mardoqueu, e sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, seus olhos teve em pouco pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero e ao povo de Mardoqueu. Aleluia, glória a Deus. Depois nós vamos dar uma passadinha no capítulo 6, amém? A história vai nos dizer que Amã, ele tentava fazer de tudo para prejudicar Mardoqueu. Nós vemos que Mardoqueu, ele estava sempre à porta do palácio, porque ali a Esther estava sendo tratada, ali estava sendo cuidada, estava sendo preparada para ser rainha. Amã tinha um ódio tremendo pelos judeus. E ficou ainda pior esse ódio quando ele descobriu que Mardoqueu não se prostrava. Mardoqueu não baixava a cabeça. Após a morte desses 2 servos que foram pegos ali conspirando, porque eles foram enforcados, Amã, ele foi exaltado num posto superior aos outros. E ele queria honra para ele mesmo. Então ele pedia que todos os outros se inclinassem perante ele. Mas Mardoqueu era servo de Deus, e nós que somos servos de Deus sabemos que nós não devemos nos prostrar a ninguém, somente ao nosso Deus, porque é dele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós vemos aqui que após esse episódio, Amã pegou uma raiva muito grande de Mardoqueu e tentava fazer de tudo para prejudicá-lo ou para matá-lo. O interessante dessa passagem aqui é que por Mardoqueu ter falado ao rei, ter falado a Esther, e Esther falou ao rei, no nome de Mardoqueu, que havia uma conspiração, mas o rei havia se esquecido. E aqui no capítulo 6, a Bíblia vai nos dizer assim: Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. Achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia
de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos que Amã estava à porta do templo antes que o dia amanhecesse, para pedir que Mardoqueu fosse enforcado, para pedir ao rei para que ele assinasse, para que ele desse autorização para que Amã matasse Mardoqueu na forca que Amã tinha preparado. Nós vamos ver aqui que o rei não conseguiu dormir. O rei não dormiu essa noite. E ele foi ler o livro das crônicas. E exatamente no livro das crônicas estava escrito aquilo que Mardoqueu tinha feito. Salvou a vida do rei de uma conspiração para matar o rei Assuero. Então nós vemos aqui que o rei Assuero pensa: o que foi feito? E pergunta: o que foi feito a Mardoqueu por ele ter me livrado da morte, por ele ter descoberto essa conspiração toda e me salvou da morte, né? Me salvou dessa conspiração. E o interessante aqui é que Amã já estava à porta do templo para falar com o rei. Amã esperando que o rei fosse dar ordem para matar Mardoqueu. Mas o Senhor chegou primeiro. Deus, ele estava na frente e ele disse ao rei Assuero que ele deveria honrar aquele que o livrou da morte. E quando é aberto ali os portões, o rei Assuero pergunta: quem é que está lá fora no pátio? E os eunucos, os funcionários do rei, disseram: Amã, ele quer falar contigo. Então o rei Assuero manda chamar Amã. Traz ele aqui para a gente conversar. E chama. Nesse momento, o rei pergunta a ele: o que eu devo fazer para aquele que tem honrado o rei? Para aquele que tem honrado o meu reino, honrado o meu nome? O que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer? E é aí que nós vemos o cuidado e o poder de Deus sobre a vida de Mardoqueu. Amã diz: pega o seu cavalo, pega o seu cedro, a sua túnica. Aqui, ó, vamos ler aqui. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Ou seja, a forca já estava preparada para Mardoqueu. Mas o que Amã não sabia era que Mardoqueu temia ao Deus vivo, que luta pela mim e pela tua vida. Os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Ou seja, ele se exaltou e achou que aquilo tudo era para ele. Então ele pensou em coisas que seriam ótimas para ele, que ele queria que o rei fizesse para ele. Mas mal ele sabia que o Senhor estava vindo com juízo e que o Senhor não desampara um filho teu. Aqui no versículo que nós acabamos de ler, o 6, diz assim: entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real do que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado. Ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores. Vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. Levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, apregoam-se diante dele, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim como com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Amã tomou a veste, o cavalo, e vestiu a Mardoqueu. Levou a cavalo pelas ruas da cidade, apregou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a sua cabeça. Aleluia, Jesus. O que nós aprendemos com esta palavra? Essa palavra é maravilhosa, é magnífica, porque enquanto Amã estava preparando a forca para matar Mardoqueu, Deus estava preparando honra para Mardoqueu. Porque Deus, ele não nos desampara.
Às vezes as pessoas usadas pelo inimigo tentam tirar a minha paz, tirar a sua paz, usadas para tentar nos envergonhar na presença de Deus, na presença dos outros. Mas Deus, ele é fiel. Assim como o rei não dormiu e foi meditar nas crônicas, em tudo aquilo que estava escrito, Deus também, ele tem honra para os teus filhos e ele tem um livro de memórias, no qual lá está escrito aquilo que você fez. Talvez ninguém viu, mas Deus, ele sabe, Deus, ele conhece. Ele sabe tudo que você tem feito para ele, toda a obra que você tem feito. E no tempo certo, ele vai te honrar. Não se preocupe com aquele que tem falado mal de você, com aquele que tem tentado prejudicar a sua vida. Assim como Amã estava preparando a forca para envergonhar Mardoqueu, para matar Mardoqueu. Mas Mardoqueu era um homem fiel e temente a Deus, assim como você. Deus, que é o nosso rei, ele sabe todas as obras que você tem feito. E no tempo certo a honra virá, ele vai te exaltar, você não será envergonhado diante dessa situação, diante desse problema, diante dessa dificuldade. Que você possa ter certeza que assim como Mardoqueu foi honrado, eu fico imaginando essa cena. Mardoqueu em cima do cavalo, com as vestes reais, humilde, simples. Ele não queria nada daquilo. Ele era um servo de Deus, ele era um homem temente a Deus. E Amã levando, segurando ali o cavalo, e apregoando: isso se fará, isso se faz com o homem que o rei lhe agrada. Eu fico imaginando a raiva e o ódio que Amã estava sentindo e ele não podia fazer nada. Não podia fazer nada porque a honra que estava sobre a vida de Mardoqueu era Deus honrando ele. E nós sabemos aqui que diante de um banquete, Esther conta ao rei Assuero o que estava acontecendo e também conta que havia ali uma conspiração contra os judeus e que ela também fazia parte do povo judeu, assim como seu tio, primo Mardoqueu. E nós sabemos que a forca que foi feita para enforcar Mardoqueu, Amã morreu nessa forca, porque o rei mandou ele para morrer enforcado naquela forca. Eu te digo nesta tarde que se alguém tem preparado para ti uma forca, uma armadilha, você não vai cair, você não vai perecer. Porque às vezes as pessoas podem achar que você está sozinho, mas você não está sozinho. Deus é quem vai à tua frente, é quem te guarda, é quem te livra do perigo, do mal. Olha somente para Ele, confia nele. O Senhor tem honra para a tua vida, tem honra para a tua casa nesta tarde. Confia nele, espera nele. Não olhe para aquele que está te prejudicando, para aquele que está falando coisas que difamando a tua vida, te fazendo mal, te entristecendo, te angustiando. Creia que no tempo certo, assim como foi na vida de Mardoqueu, veio a honra a ele. A honra irá chegar na tua casa, na tua vida, na tua família, na tua parentela. Deus tem honra para a tua vida. E tudo que você tem feito para ele está marcado no livro. Todas as obras. E tem galardão para as tuas obras. Continua perseverando em meio às fofocas, em meio à difamação, em meio às afrontas, porque o inimigo usa mesmo pessoas para te afrontar, para te entristecer, para tirar sua paz, mas confia nele nessa tarde, porque ele tem honra sim para a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, a sua vida, o seu ministério, a sua família, e que você possa ficar com esta palavra nesta tarde. Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus.